Carl Jung. Ignorava a ciência em favor de pacientes. Carl Jung realmente valorizava profundamente as experiências e os depoimentos de seus pacientes, utilizando-os como uma fonte primária para a compreensão da psique. Ele acreditava que a experiência subjetiva era fundamental para a terapia e para a construção de suas teorias, como o inconsciente coletivo e os arquétipos. A questão é que, para a ciência moderna, que gosta de provar as coisas com testes e experimentos, as evidências que Jung usou não eram suficientes. Excesso de confiança em evidências anedóticas e observação clínica. A crítica da base fraca. Imagine que você está tentando descobrir se um novo remédio realmente funciona. Para ter certeza, você não pode simplesmente perguntar a uma ou duas pessoas que o tomaram se elas se sentiram melhor, certo? Você precisaria de um estudo muito mais rigoroso. É exatamente aí que reside a crítica a Jung e às histórias que contamos. Evidências anedóticas. Imagine que você está no médico e ele te diz que um novo remédio funciona super bem porque 5 pacientes contaram que se sentiram melhor depois de tomar. Essa é uma evidência anedótica. São relatos pessoais, histórias individuais, Jung, para desenvolver suas teorias complexas sobre arquétipos, tipos de personagens universais, como o herói ou a sombra, ou o inconsciente coletivo, uma espécie de memória compartilhada por toda a humanidade. Muitas vezes se baseou em observações de seus pacientes em terapia. Por exemplo, um paciente sonha repetidamente com uma figura materna poderosa. Jung observaria isso e, ao longo de várias sessões com diferentes pacientes, começaria a ver padrões e a formular a ideia de um arquétipo materno, estudos de mitologia e folclore. Ele via que histórias de heróis, deuses e monstros apareciam em culturas muito diferentes ao redor do mundo. Isso o levava a acreditar que existiam esses padrões universais na mente humana. O que são evidências anedóticas e observação clínica? Evidências anedóticas são relatos baseados em experiências pessoais isoladas, histórias que alguém conta sobre o que aconteceu com ele ou com outra pessoa. Por exemplo, meu vizinho tomou esse chá e se curou da gripe. Elas são convincentes em uma conversa, mas não são prova científica, observação clínica. No contexto da psicologia e da medicina, refere-se às observações que um terapeuta ou médico faz sobre seus pacientes durante as sessões ou tratamentos. Jung, como psiquiatra e psicoterapeuta, passava muitas horas com seus pacientes, ouvindo seus sonhos, suas associações e suas histórias de vida. Como Jung utilizava isso? Jung era um clínico brilhante e muito perspicaz. Ele construiu grande parte de suas teorias com base em estudos de caso de sua prática clínica. Ele analisava profundamente a história de um único paciente ou um pequeno grupo de pacientes, suas fantasias, seus sonhos e as mudanças que observava ao longo do tempo. Ele via padrões emergindo nessas observações. Análise de sonhos. Os sonhos eram uma fonte riquíssima para Jung. Ele acreditava que eles revelavam a atividade do inconsciente e eram uma porta de entrada para os arquétipos e o inconsciente coletivo. Suas próprias experiências pessoais. Jung era um explorador da própria psique. Ele registrava seus próprios sonhos, fantasias e processos internos em obras como O Livro Vermelho. E essas experiências também informaram suas teorias. Por que essa abordagem é vista como uma deficiência para a validação científica, embora valiosas para gerar ideias e hipóteses, ou seja, para pensar sobre como as coisas poderiam funcionar. Essas abordagens não são suficientes para provar que uma teoria é verdadeira ou para validá-la cientificamente. Pense nos motivos. Falta de generalização. O que acontece com um ou poucos pacientes pode não ser verdade para a população em geral. As experiências de Jung com seus pacientes, muitos dos quais eram intelectuais ou artistas de seu tempo, podem não representar a diversidade da psique humana. Viés do observador e do paciente. Terapeuta. Jung podia inconscientemente procurar por evidências que confirmassem suas teorias. Se ele esperava ver um arquétipo, ele poderia interpretá-lo mesmo onde não estivesse claramente presente. Paciente.
Os pacientes podem querer agradar o terapeuta ou podem ser influenciados pelas ideias que o terapeuta apresenta, levando a respostas que se encaixam nas teorias de Jung, mas que não são necessariamente uma prova independente. Falta de grupo de controle. Em um estudo científico, você geralmente compara um grupo que recebe um tratamento ou uma condição com um grupo de controle que não recebe ou recebe algo diferente. Isso ajuda a isolar a causa e o efeito. Nas observações clínicas de Jung, não havia um grupo de controle, incapacidade de replicar. Se eu fizer um experimento, outros cientistas deveriam ser capazes de repeti-lo e obter resultados semelhantes. É impossível replicar a experiência única de um paciente ou a interpretação de um sonho por Jung. Subjetividade. As interpretações de sonhos e símbolos são inerentemente subjetivas. O que um dragão significa para Jung pode ser diferente do que significa para outro terapeuta. E não há uma forma objetiva de decidir quem está certo, onde Jung peca para a ciência empírica. O trabalho de Jung, embora brilhante, não passou por esse filtro da ciência moderna. As provas dele eram mais como as histórias que contamos do remédio, e não como os estudos clínicos rigorosos. Faltava um número grande de pessoas. Ele não fazia estudos com centenas de pacientes com resultados padronizados. As observações eram mais subjetivas. Era a interpretação de Jung sobre o que ele via e ouvia, e não algo que pudesse ser facilmente medido ou replicado por outro. Pesquisador. Dificuldade de testar. Como você faria um experimento para provar a existência do inconsciente coletivo? É muito mais difícil do que testar se um remédio diminui a pressão arterial. A ciência moderna e a busca por provas robustas. Agora pense que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, antes de aprovar um remédio, exige estudos clínicos rigorosos. Eles querem saber quantas pessoas participaram do estudo. Não apenas 5, mas centenas ou milhares. Havia um grupo de controle? Algumas pessoas tomaram o remédio e outras tomaram um placebo, uma pílula de mentira, para ver se a melhora era realmente por causa do remédio e não só porque as pessoas achavam que iam melhorar. Os resultados foram medidos de forma objetiva? Usaram exames, testes de laboratório, escalas validadas, e não só o "eu me sinto melhor". O estudo foi repetido por outros cientistas e os resultados foram os mesmos? Isso é crucial para a ciência. A crítica aqui não é que as observações de Jung eram inválidas em si, ou que ele era um mau terapeuta. Pelo contrário, sua profundidade de análise era notável. A questão é que, do ponto de vista da ciência empírica moderna, as evidências em que ele se baseou eram consideradas insuficientes para dar o selo de validado cientificamente às suas complexas teorias. Seus conceitos serviram como uma fonte rica de inspiração e compreensão para muitos, mas para aqueles que buscam uma base empírica e rigorosa, a dependência de Jung de evidências anedóticas é vista como uma limitação significativa. A questão é que, para a ciência empírica, que busca validar teorias com dados concretos, mensuráveis e replicáveis, as bases de Jung eram mais um achado de diamante bruto do que um diamante lapidado e certificado, do ponto de vista científico. A equipe Virtual Books Editora agradece sua visita. Se você gostou de nosso canal, por favor, inscreva-se e compartilhe.